world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh come, Emmanuel. And can you hear the angels singing? Glory to the light of the world. Glory to the light of the world is here. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a leitura para o signo de Câncer para o mês de dezembro. Como estão, cancerianos? Espero que estejam bem. Vou iniciar a sua mensagem. Lembra que são mensagens coletivas, não ressoa com todo mundo, pega para você só o que faz sentido, ok? Vou começar com a mensagem do Oráculo Anjos e Santos para o seu mês. Vocês precisam saber. Seja bravo, corajoso. A pantera, é uma pantera negra, eu acho, né? Não sei, tá? Vem um pouco a energia da força, né? Fala dessa ideia da coragem, realmente, de enfrentar as situações, tá? Energia do seu anjo da guarda pedindo coragem pra você, Câncer, tá bom? Você tem um apoio aí, né? Ó lá, tá? Alguém que vai te dar um suporte, tá bom? Mas precisa que você tenha coragem também, tá? Fundo do deck, energia do ativista. Não sei se você defende algum tipo de causa, tá? Madre Teresa, ela sempre foi muito dedicada, né, a ajudar o próximo, tá? Essa energia tá presente para você de alguma forma aqui também, tá bom? Interessante, né? Animais, eu ia falar isso aqui, né? Eu senti que você tem uma conexão muito forte com alguma espécie de animal, um animal de poder, talvez, ou pode ser realmente um animal que protege você, tá? E olha aqui, né? Energia de São Francisco de Assis. Muitos animais ao seu redor, tá? Te apoiando. Você tem uma ligação muito forte com os animais, tá bom? Milagres com a energia de Jesus Cristo. Bom também, o Câncer. Vou ler a mensagem aqui para vocês. Embora você possa se sentir inseguro ou perdido, seu anjo da guarda garante que você está completamente seguro, protegido e guiado. Não se deixe enganar por ilusões de medo. Em vez disso, seja corajoso e fortaleça sua força pessoal. Há uma bênção nessa situação, e ao se concentrar em encontrar esse benefício, você certamente o descobrirá. Alguém que agora o intimida, logo se provará seu aliado fiel. Faça o possível para enxergar Deus em todos, na situação e em si mesmo. Não há realmente nada a temer nessas circunstâncias. Na verdade, é uma oportunidade para você se tornar mais forte e experiente e desenvolver uma autoestima mais elevada. Não fuja do conflito, mas encare-o com graça e amor. Ore e peça ajuda divina, e ela certamente virá. Essa situação se resolverá rapidamente de forma milagrosa. Seu papel é manter-se positivo, falar a sua verdade e ser corajoso, ok? Mensagem super clara, né, Câncer? Então, não é para recuar diante de alguma situação. Essa carta também trouxe essa sensação de que algo vai se virar ao seu favor, seja uma situação ou uma pessoa que aparentemente está de um lado aí oposto ao teu, tá? Numa situação de conflito, talvez. Então, mantenha-se corajoso, em frente, encare. Vai ter uma reviravolta positiva para você, tá bom? E você tem todo o suporte e apoio que você pode precisar nessa situação, tá? Ou no seu mês de dezembro, de uma forma geral, tá bom? Então, seja corajoso esse mês. Vou tirar também, então você já tem aqui a energia do seu anjo da guarda. Vou tirar aqui o tarô dos santos também, pedindo não é bem um tarô, na verdade, mas eu vou tirar um santo que pode ajudar o signo de Câncer esse mês, tá? Uma mensagem de um santo para o seu mês, por favor. Santa Teresa, que curioso, tá? Tinha saído a Madre Teresa, né? Tá? Interessante. Deixa eu só ler o que ela fala aqui no livro Oráculo. Mística, fundadora da Ordem das Carmelitas,
descalças, tinha visões estáticas. Câncer, enquanto eu editava seu vídeo, eu fui pesquisar o que significa visões estáticas, que eu não estava familiarizada com essa expressão, e eu achei curioso, né? Aqui ele fala que são experiências intensas em que a pessoa sente estar vendo, ouvindo ou percebendo algo espiritual, sobrenatural ou profundamente simbólico, normalmente acompanhado de um estado emocional muito forte. Então são como visões, né? Aqui ele fala, quando a pessoa se sente que saiu da realidade normal, podem ver imagens, luzes, seres espirituais, santos ou mensagens. Muitas vezes acontecem experiências religiosas. E quem vive descreve como uma revelação, como se estivesse recebendo algo do alto. E tem alguns exemplos históricos, né, de místicos cristãos que tiveram esse tipo de experiência. E aqui na pesquisa, ele trouxe Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz, São Francisco de Assis e Madre Teresa. Eu achei muito curioso que saíram aqui na sua leitura, né? Então tá bem forte essa ideia realmente dessa sensação de revelação ou de alguma experiência mística diferente que você pode, de repente, ter esse mês de dezembro, tá? Foi só uma curiosidade que eu incluí aqui na edição, tá bom? Sonhos clarividentes, essa carta fala de sonhos clarividentes, premonitórios e idealismo, tá? Você pode estar tendo visões esse mês aqui, tá bom? Ou ela pode te ajudar nesse sentido aqui, para esclarecer alguma visão que você tem. E ela é considerada padroeira dos professores por sua maestria em orientar pessoas no caminho da oração, tá? Curioso, tá bom? Não sei se eu posso estar falando com pessoas que tenham profissões ligadas à educação, à pedagogia ou à orientação de alguma forma, tá? Ao ensino, né? Curioso, tá bom? Então, se você se conectar com ela, veja quais foram aí, né, os feitos, enfim, a história dela, talvez ela possa interceder para você em relação a alguma questão. Santa Teresa, tá? Santa Teresa para os cancerianos. Vamos ver uma palavra-chave para vocês. Palavra-chave para os cancerianos. Entrevista. Você pode estar passando por alguma espécie de entrevista esse mês, pode ser de emprego, né? Ou avaliação, tá? Alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo uma conversa importante, uma reunião importante com alguém, tá bom? Vamos ver agora com o tarô. O que tá vindo para os cancerianos? Página de ouros. Pode estar começando algum tipo de estudo, aprendizagem nova esse mês, tá? Atividade nova, né? Cursos. 8 de espadas. Você está inseguro de alguma forma. Uma carta que, né, pode falar de autossabotagem, autoestima um pouco abalada. E a temperança, tá? Pedindo equilíbrio, pedindo moderação. E lembrando da importância do tempo aqui para algumas coisas se desenvolverem, tá? É interessante. Fundo do deck a gente tem o louco, aqui com a energia da criança, tá? Uma boa surpresa aguarda você aqui, o câncer, tá bom? Ó lá, um presente, né, na cadeira, e ele ainda não reparou, ainda não viu, tá? Interessante. Tem alguma coisa que você não está vendo também diante de alguma situação, é alguma coisa positiva, tá? 2 de paus, tá fazendo planos. Aqui, câncer, me parece uma mensagem bem específica, tá? Então, assim, eu sinto, aqui com o Página de Ouros, você tá começando algum tipo de empreitada nova esse mês, né? Muito forte aqui essa ideia do profissional, ou de algum tipo de estudo novo, de atividade, de interesse novo. Tem alguma coisa chamando a sua atenção, e você vai estar começando a dar os primeiros passos em relação a isso. Então, realmente pode ser um curso, uma aprendizagem. Tem uma área nova de interesse surgindo aqui no seu caminho esse mês. E você vai estar investindo nisso, tá? Para quem não se identifica, pode ser algum tipo de oportunidade surgindo para você também no teu caminho. Páginas são propostas, também são notícias, mensagens que você recebe, uma oferta, tá? E talvez até mais de uma, né? Esse monte de presente aqui embaixo da árvore, enfim, tá bom? De alguma forma tem oportunidades nesse caminho, no seu caminho esse mês de dezembro. Seja de você começar uma atividade nova, um curso, um ramo de interesse novo, ou
de algum outro tipo de situação nova se desenrolando aí, tá? E eu sinto com essa carta também que você vai estar muito dedicado, tá? Nesse ramo de interesse novo, nessa oportunidade, seja o que for essa novidade que o Pajem de Ouros está trazendo aqui para o seu mês de dezembro, tá? Só que aí a gente tem 8 de espadas, né? Então essa é uma energia que vai pedir atenção do canceriano esse mês. Porque aqui, como eu falei, aqui tem muito forte essa ideia da autossabotagem, daquele sentimento ou sensação de que a gente não consegue, de que a gente não é capaz, as dúvidas que paralisam, tá? Então, assim, eu não sei, tá? Como Pajem de Ouros, tem algum tipo de ideia boa, como eu falei, uma área de interesse nova que parece ser muito bacana, que você tá muito curioso a respeito disso, mas ainda assim tem algo que trava, que segura, que limita você, né? Então, tente identificar o que pode estar travando você de avançar em direção a essa nova oportunidade, a esse novo sonho, né? Às vezes são crenças que a gente tem, que a gente carrega, né, há muito tempo, né? Sei lá, você acha que você tá velho demais, ou que você tá novo demais, né? Ou que você não vai conseguir. Preste atenção, né? O que tá segurando você? Porque tem um caminho muito bacana. E de muitas possibilidades eu sinto aqui. Mas ao mesmo tempo é como se você estivesse se limitando, se restringindo, tá? Então veja o que pode ser essa restrição. Quando a gente fala do naipe de espadas, pode ser algo muito mental, realmente. Pode ser medo aqui também, ou uma sensação de impotência, tá? Mas eu não sei, eu sinto que é algo que você consegue contornar, tá? Principalmente porque a gente tem a temperança, né? E a temperança traz essa ideia do equilíbrio, da moderação. Tente não levar as situações de uma forma muito extrema esse mês, tá? Tente perceber se isso que está te segurando de alguma forma é realmente uma situação concreta, uma situação real, se são mais medos, são mais crenças que você tem, tá? Eu sinto que você está querendo avançar, que você já encontrou um caminho para isso, mas precisa ver o que está segurando você aqui, tá bom? Para que você siga em frente. Que esse caminho ele parece promissor, tá? Mas precisa que você acredite em você, principalmente aqui, e invista em você também, tá bom? A temperança também fala da questão do tempo, né? Quando a gente fala do pajem, você está começando alguma coisa nova aqui, tá? E você está dando os primeiros passos, né? Então, não, de repente essa frustração aqui do 8 de espadas, de repente é um retorno que está demorando, então isso de repente está fazendo você duvidar disso que você está começando, desse empreendimento, essa ideia, seja o que for aqui. Então, assim, lembra que o tempo tem um fator importante aqui nessa situação, nesse novo início. Algumas coisas levam tempo para se desenvolver e aprenda a trabalhar com isso de uma forma mais equilibrada, tá? Não deixando que isso trave você, que impeça você de seguir em frente. A sensação que eu tenho assim é que talvez alguma coisa que você está querendo obter não está tendo ainda o retorno que você gostaria, ou está demorando um pouco mais, e por isso você está se frustrando, está falando, não sou capaz, isso não é para mim. Me vem um pouco essa ideia, né? Você não dando tempo às coisas, talvez, tá? Então, assim, fique atento, veja se faz sentido, tá? Mas não deixe que isso impeça você de avançar esse mês, tá? Porque tem um novo começo muito bacana aqui no seu caminho. Vendo aqui o saco cheio de presentes, tá? É um pouco essa ideia, como se essa colheita que você quer, ela vem, tá bom? Mas não deixe que essa espera, vamos dizer assim, seja um fator limitante ou que aprisione você de alguma forma, ok? Não sei se está fazendo muito sentido, tá? Mas é um pouco isso. É como se você está, não sei, preocupado com o tempo ou que as coisas não estão acontecendo no prazo que você gostaria e você acha que não está funcionando ou que não é para você, tá? Não sei, tá bom? Mas veja se faz sentido. Vamos tirar um conselho para esse. Vamos tirar um conselho para esse 8 de espadas? Conselho, por favor. Olha lá, curioso, tá? Eu cortei aqui e saiu a carta do bolo surpresa. Ele fala assim: surpreenda-se ou deixe-se surpreender. Tá vendo, ó? Então, assim, tenta desapegar um pouco, tá? Talvez você tá muito preso às expectativas, né? E aí você precisa soltar um pouquinho. Foi o que a gente falou, né? Como de repente, você quer que uma coisa aconteça. Eu quero, sei lá, que esse resultado seja exatamente assim, exatamente nesse tempo. E aí talvez isso não acontece, e aí essas expectativas paralisam você de alguma forma, sabe? Deixe-se surpreender, tá bom? Liberte-se aqui dos apegos, das expectativas, tá? Em relação a alguma situação. Ela vai se desenvolver bem, mas no tempo certo também, tá? Vamos lá. Uma mensagem, por favor, para a vida amorosa de Câncer em dezembro. As feridas, tá? É uma carta que fala de cura, Câncer.
Tem uma cura acontecendo aqui, uma nova página, você virando uma página em relação a alguma situação. Eu vou ler a mensagem para vocês, tá? Fundo do deck, energia da comunicação. De novo, né, essa ideia aqui de duas pessoas conversando, tá? Então, a comunicação pode ser talvez uma cura acontecendo em relação a uma comunicação, a um diálogo, que é importante esse diálogo para quê? Para curar algum tipo de situação, para resolver alguma situação, tá? Lembra que essa energia aqui com a temperança é esse equilíbrio, tá? Essa moderação. Eu vou ler a mensagem para vocês, tá? Parece que algumas feridas do passado ainda estão afetando sua energia atual. Antes de embarcar em qualquer relacionamento futuro, você precisa primeiro trabalhar em si mesmo para se sentir completamente livre e em paz. O relacionamento dos seus sonhos só acontecerá se você decidir finalmente virar a página deste capítulo da sua vida. Você pode começar esse processo aprendendo a se amar e a cuidar de si mesmo. Meditação, hipnose ou terapia podem ser métodos para te apoiar nesse processo de cura. Não desista, porque você vai conseguir, tá bom? Então tem uma cura sendo importante esse mês. Como ele falou, feridas do passado que podem estar atrapalhando, talvez tenha a ver com esse 8 de espadas também, né? Que ainda machucam, que ainda doem. Então talvez dezembro ele vai pedir que você olhe para essas feridas, né? Se fizer sentido aí, claro, né? Com mais cuidado, com mais carinho. É importante que você vire uma página, tá? Mas nem sempre é fácil virar páginas, né? Então, se você sente também que tem alguma coisa incomodando, busque ajuda, como a carta sugeriu. Busque cuidar de si, tá? Eu acho que é uma mensagem aqui, tá bom? Busque o seu equilíbrio, busque estar bem consigo mesmo, tá? Esse mês. E, se for importante pedir ajuda, pedir apoio para isso, faça, tá bom? Então, essa é uma mensagem para você, tá bom? Prestar atenção aí a possíveis feridas que ainda existam, né? E que possam estar precisando de um cuidado, de uma atenção esse mês, tá bom? O emocional pode estar pedindo que você dê uma olhada aí com mais carinho e que você se ame, que você se abrace, que você se cuide esse mês, tá bom? Às vezes a gente passa por situações que são, né, que machucam muito realmente e tem horas que a gente tem que parar e olhar para si mesmo, tá? Não dá para evitar, né? A gente tem que a gente tem que ter esse cuidado, né, com a gente, tá? Vamos ver o que mais, tá? Então tem uma questão que eles estão curando. O que mais, por favor? Cadê o oráculo? O que mais para câncer? E a temperança pode falar também de cura, tá? O que mais? Energia da direção. Você vai encontrar uma direção, tá? Um novo caminho, um caminho sendo apontado para vocês. Ele fala assim, que você vai estar encontrando o seu caminho, você tá no caminho certo e que o caminho será mostrado a você, tá bom? Fundo do deck, olha só, curioso. Ele fala assim, a carta do... É tipo esfriar, né? Não lembro a tradução certinha, assim, sabe? Mas tá vendo o geladinho aqui? É o sorvete gelado, é um pouco isso, o milkshake. Ele fala que você tá precisando se recarregar, tirar um tempo aí para descansar, um time out aí, e esperar para que as coisas esfriem. Você precisa esfriar em relação a alguma situação, relaxar, acalmar um pouco, sabe? Tem alguma situação que está precisando que você realmente talvez se afaste um pouquinho, tá? Para se recarregar. Veja se faz sentido, né? Então tem. E uma nova direção está sendo mostrada. O que mais? Together. Ele fala de algum tipo de empreendimento juntos, talvez, tá? Um estágio de se apaixonar e passando um tempo juntos, tá? Você pode estar se aproximando mais de alguém esse mês aqui. Talvez alguém novo, né? Porque ele fala aqui do estágio de se apaixonar por alguém, como se fosse o estágio inicial de uma relação aqui, tá? Então pode ser. Energia do ghosting. Fala de uma falta de encerramento, um final inesperado, uma falta de comunicação. Se você lidou com alguém assim, tá? E a carta do Next. Aqui ele fala assim que você já tá no próximo da fila e você tá se movendo em direção a algo, a coisas melhores, tá? Olha só, interessante, os doces aqui na esteira, né? Na prateleira, não sei o que é isso aqui, tá? Olha que curioso, tá?
o câncer. Pode ser que você viveu esse. Ó, o que que eu estou entendendo, tá? Como você tem essa carta da ferida, talvez essa ferida tenha a ver com essa energia do ghosting, uma falta de comunicação, uma falta de encerramento com alguém, uma pessoa que de repente, né, sumiu aí sem dar muita explicação, tá? Pode ter vivido com alguém esse tipo de situação. Talvez essa cura tenha a ver realmente com isso, tá? Mas tem essa energia do next. Então, assim, já é como se a fila tá andando, câncer. Já tem uma outra pessoa chegando aí, já tá caminhando em direção a uma próxima pessoa e tá seguindo em frente para algo melhor, tá? Então, assim, eu sinto que se você lidou com essa situação, você tá avançando. Lembra que tem uma direção nova sendo apontada aqui, tá? Um caminho para ficar junto com alguém, né? Fala aqui da estágio de se apaixonar, tá? E que se você lidou com um ghost, já tá lidando com isso, siga em frente, tá bom? Tem coisa melhor no seu caminho e a fila tá andando rápido aqui, tá? Talvez até mais de uma opção, né? Na sua esteira aí, câncer, tá bom? Então siga em frente, tá? Tem coisa nova e coisa melhor chegando pra você, ok? Então veja se faz sentido, tá? Vamos tirar uma música também. Se tiver alguém pra pensar, pensa na sua pessoa. Uma mensagem pra câncer através de uma música. Unthinkable, né? Tipo, impensável, né? A música da Alicia Keys. Aqui, entre parênteses, fala, né? Eu estou pronto, eu estou pronta. E essa mensagem diz o seguinte: você me traz um sentimento, você me dá um sentimento de que eu nunca senti antes. E eu mereço isso, eu acredito que mereço isso. Está se tornando impossível ignorar. E eu não posso mais, tipo, aguentar isso, né? Uma coisa assim, tá? Então, assim, é como se tem alguém que tá resistindo a um sentimento que não tá mais conseguindo ignorar, tá bom? Um sentimento que ela nunca sentiu antes, tá? Então, se você tá pensando em alguém, tá ficando difícil para essa pessoa ignorar o que ela está sentindo, tá? Me parece isso, assim, é alguém que não tá conseguindo mais evitar um sentimento, tá bom? No fundo do deck tem a música É o Seu Amor, do artista Tim McGraw. Ele fala assim: é o seu amor, ele apenas faz algo para mim, ele me envia um choque através de mim, eu não consigo ter o suficiente. Como se o amor fosse mexesse muito com alguém aqui, tá? E ela tá sempre querendo mais, nessa ideia de que ela não consegue ter o suficiente, tá? É o seu amor, tá bom? Pode ter alguém apaixonado aqui, câncer, que não tá mais conseguindo evitar. Pode ser você também, né, em relação a alguém, tá bom? Vou tirar agora a mensagem do oráculo Sweet Divination. Vai trazer uma mensagem de uma sobremesa, de um doce para o seu mês. Sobremesas combinam muito com o Natal, né? Vamos ver. Doce de violeta. Energia das violetas aqui, né? Ele fala assim: a simplicidade vai te dar vantagem, tá bom? O simples vai ser mais vantajoso esse mês, tá, Câncer? Não complique muito as coisas, tá? Eu vou ler a mensagem para vocês. A violeta é uma flor muito simples e ainda assim aparece no coração do inverno. Através de sua cor é um chamado para ouvir a sua alma. Sua sabedoria reside em não negligenciar a dimensão espiritual da sua vida. Não se perca em estratégias, não busque vingança, não se deixe levar pela raiva. A melhor atitude a adotar é a da sinceridade, autenticidade e discrição. É assim que você terá sucesso em alcançar seu objetivo e transformar a situação em vantagem. No amor, mantenha seu relacionamento privado e cultive a intimidade. Isso pode ser um sinal de que a pessoa faz seu coração palpitar, é tímida. Tome a iniciativa com delicadeza. Na prática, se precisar defender um direito, não confronte os outros em público. A simplicidade lhe dá vantagem, ok? Então é um mês aqui de buscar a simplicidade nas coisas, né? O básico, essencial, de certa forma, tá? E nas relações também, tá? E eu achei curiosa essa mensagem que ele falou, né? Talvez alguém que você está lidando seja uma pessoa tímida, tá? Então, de repente, né, se tem a ver com essa paquera, né, enfim, tinha essa energia aqui já do Next, né? Talvez seja legal, se você tá paquerando alguém, de repente pode ser legal você buscar tomar a iniciativa diante de alguma situação, ok? Então, mantenha a simplicidade esse mês, Câncer, seja autêntico, seja discreto também, né, em relação a alguma situação, tá? E para finalizar, uma mensagem de Natal para vocês. O que mais para os cancerianos? Olha lá. A
mesma mensagem da Violeta um pouco aqui, tá? A carta da autenticidade, tá bom? Busque a sua autenticidade esse mês, tá? Seja você mesmo, se expresse da forma que você quer se expressar, tá? Deixa eu ler essa mensagem. Abrace quem você é, independentemente de suas roupas, joias, a cor do seu cabelo, seja quem realmente é. Tenha orgulho de sua personalidade, dos seus talentos, da sua jornada e da sua singularidade. Ame-se e deixe que os outros o amem como você é. Sendo autêntico, você criará relacionamentos genuínos e mais fortes. Como que você espera que os outros o conheçam se você se esconde? Deixe que eles vejam o seu verdadeiro eu. Hoje, mostra a todos que você encontrar quem você realmente é. Desempenhe o melhor papel da sua vida, aquele que ninguém pode desempenhar melhor do que você, o seu próprio. Deixe seu coração falar. Confie em si mesmo para agir e sinta-se deliciosamente livre. A afirmação dessa carta é: eu sou autêntico, eu sou verdadeiro, tá? Quando a gente fala do 8 de espadas, ele tem um pouco essa ideia também da gente com medo de se mostrar, por medo do julgamento, das opiniões, tá? Mas o convite esse mês, tá? É se mostre, seja autêntico realmente, tá bom? Independente das máscaras, né? Das expectativas, dos papéis que você representa, tá? Quando eu vejo esse Pajem de Ouros, eu vejo alguém que tem muito a oferecer. Principalmente a nível de conhecimento, de experiências até, tá? Eu tenho essa sensação com essa carta, tá? Esse monte de presente, tem uma ideia de uma riqueza aqui muito grande dentro de você, tá? Então mostre, tá bom? Sem medo do julgamento, para que as pessoas conheçam quem é o canceriano ou canceriana aí de verdade, tá bom? É hora de assumir aí, né, o seu papel, ok? Aqui é quando a roupa do Papai Noel, né, tá no varal, só esperando que ele coloque, né, enfim, que ele faça o trabalho dele que é único, né, no Natal. Ok? Então, essa é a sua mensagem, Câncer. Desejo que o mês de dezembro seja excelente para vocês. Fiquem com Deus.